Irmão, um dos pecados que mais assola o povo de Deus é o pecado da luxúria. É o desejo incontrolável, desordenado por desejos, por atos sexuais. Lá em Mateus, capítulo 5, o Senhor ali vem trazendo grandes ensinamentos para as nossas vidas. E ali, em um certo momento, ele diz que antigamente o ato do adultério, o ato da fornicação era concebido assim no ato da prática. Mas o Senhor diz ali e nos ensina que hoje apenas nós de olharmos para outra pessoa e assim o desejarmos, nós já estamos adulterando, já estamos fornicando com aquela pessoa. Porque aquele desejo, aquele pecado cai no nosso coração apenas no olhar. Antes era concebido o pecado no ato físico. Hoje é apenas no olhar e no desejo. E hoje, com o mundo da internet, o mundo da conexão, hoje tem muitos irmãos que passam lutas diariamente na questão desse pecado da luxúria, por estar tão facilmente conectado a outras pessoas, a ver outras pessoas com tanta facilidade. Antigamente, no tempo do Senhor, se via pouquíssimas pessoas, as pessoas se vestiam de outra forma. Hoje, na nossa geração, as pessoas se vestem de outra forma. Tem a conexão da internet que te conecta a milhões de pessoas por segundo. Então, esse pecado, esse espírito maligno hoje vem assolando o povo de Deus. Um irmão comentou aqui em um dos vídeos do canal e disse: uma sugestão de vídeo é falar sobre a luxúria, que é algo que até os escolhidos lutam contra no oculto. Então aqui o irmão trouxe, através de um comentário, acerca desse pecado que vem assim assolando o povo de Deus e que nós necessitamos da misericórdia do Senhor para que Ele possa assim nos limpar desse pecado, expulsar esse demônio das nossas vidas e nos firmar nele, porque é somente por Ele, irmãos. Não tem outro caminho de libertação. É Ele que nos liberta desse mal. Aqui em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui o Senhor já vem trazendo algo para que nós sejamos libertos desse pecado, que é o quê? Que é confessarmos o pecado uns aos outros, para que assim o Senhor liberte nós desse mal. Nós devemos estar no corpo de Cristo, vivendo o corpo de Cristo, vivendo a igreja. A igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo, de membros, de pessoas, ombrando uns aos outros, juntos, caminhando para o alvo. Nós devemos assim chegar nesses irmãos e dizer abertamente: irmão, eu estou passando por essa luta, eu preciso da ajuda do irmão, vamos orar juntos. Vamos clamar juntos para que assim o Senhor possa me libertar desse mal, me libertar desse pecado, porque esse pecado nos assola, nos deixa preso, nos deixa ali oprimidos, nos deixa travados e não deixa nós avançarmos diante do Senhor. Então aqui o Senhor já vem dizendo para nós, no corpo de Cristo, juntos no corpo, confessarmos uns aos outros para que assim o Senhor possa nos libertar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo é admitir a escravidão do pecado. Então, quando nós vamos até um outro irmão, confessamos, admitimos o nosso pecado, nós já colocamos diante do Senhor. Arrependimento não é só sentir remorso, mas abandonar o pecado. Então, muitas das vezes achamos que nos arrependemos porque vem aquele remorso naquele momento, mas apenas um remorso natural, humano, que traz assim uma tristeza, mas uma tristeza segundo o mundo. Nós precisamos verdadeiramente de uma libertação. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serão livres. Então, uma libertação verdadeira que vem através de um arrependimento verdadeiro de coração, que assim vamos até os irmãos, ou confessamos, colocamos diante do Senhor, para que assim venha um arrependimento verdadeiro e nós deixamos para trás o pecado e assim prossigamos avançando, livres, libertos desse pecado. Então esse pecado, o Senhor nos diz ali em Mateus, que não somente antigamente era através do ato, mas hoje, quando estamos andando na rua e assim tanto o homem quanto a mulher olha e assim deseja com os olhos ali assim e cai no coração, esse pecado já foi cometido. Ou seja no celular, na internet. Então nós devemos clamar a misericórdia do Senhor para que o Senhor assim limpe os nossos olhos, limpe as nossas mentes, o nosso coração, para que nós sejamos puros, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e andamos fielmente, seja em qualquer lugar que estejamos, na rua, estivermos no celular, na internet, mas que nosso coração seja puro e nós não cometeremos esse pecado diante do Senhor, porque nossos olhos também serão puros, santificados pelo Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, versículo 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança para longe de ti. Então aqui o Senhor vem nos dizendo a importância de nós nos afastarmos do pecado, nos afastarmos do mal. Se um celular, redes sociais, certos lugares ou amizades te levam a pecar, corte isso da sua vida. Então, se você comete e você está preso nesse pecado, que eu acho que muitos sofrem com isso, através da internet, o que você deve fazer? Se for nas redes sociais, vai lá, clica no botãozinho, excluir. Exclui o seu Instagram, porque Instagram, TikTok, qualquer aplicativo de rede social, porque rede social em si já não faz bem, porque ali você já fica consumindo conteúdos, vídeos curtos que ali te trazem tanta carga, tantas coisas que para si não é bom, não é necessário que você viva ali exposto e vendo tantas coisas, tantas outras pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, até mesmo gerando inveja em você. Então, as redes sociais já têm esse peso. E ainda mais se você ali fica, se você sente que você está preso ali, muitas das vezes aparece uma moça, um rapaz, e ali você vê que você está cometendo aquele erro, aquele pecado diante do Senhor. Então, vai lá no seu celular, exclui aquele aplicativo do seu celular, você não vai passar mal, você não vai morrer por isso, mas assim vai começar uma libertação na sua vida. Então, nas redes sociais, se não for em redes sociais, se for na internet, vai lá, restringe o seu celular para certos conteúdos, que você tem essa possibilidade também. E evite o máximo de ficar com o seu celular na sua mão, em lugares que não estejam outras pessoas perto de você.
Então evite ao máximo ficar mexendo naquilo e se ocupe com a palavra do Senhor, se ocupe em estar orando diante do Senhor. O Senhor nos diz que vigiar e orar e vigiar em todo o tempo, estarmos diante do Senhor em todo o tempo, lendo a palavra, trazendo a lembrança da palavra. Então deixe essas redes sociais de lado, o seu celular de lado, e assim pegue a sua Bíblia e se ocupe nela, se ocupe nas coisas do Senhor, do reino do céu. Certos lugares assim despertam esse desejo em você, esse pecado em você, também evite de ir ao máximo, ou amizades, corte essas amizades. Não brinque com a tentação, fuja dela. Aqui também nós temos a experiência de José. Diz assim: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, e ele não se preocupava com as coisas alguma, exceto com a comida que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não se preocupa com o que há em casa, e tudo o que tem confiou às minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Então aqui a mulher de Potifar, ali querendo despertar assim um pecado em José, esse desejo em José, e ela ali o seduzindo, e ele disse: como pecaria eu contra o meu Deus? E continuando: e aconteceu que, falando ela a José todos os dias, ele não lhe dava ouvidos para deitar-se com ela, e estava com ela. E sucedeu que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali dentro. Então ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou sua roupa nas mãos dela e fugiu, saindo para fora. Então, aqui, não brinque com a tentação, fuja. José, assim, quando viu, ela já vinha chamando ele, e ele já vinha repreendendo, porque ele era um servo fiel diante do seu Senhor. Ele falou ali: como eu pecaria diante do meu Deus? E ali, em um certo momento, ela agarrou ele, e ele, assim deixando a sua roupa, fugiu. Então, fuja das tentações, fuja do pecado. Se você já assim discerniu que através do seu celular você peca, fuja, elimine o seu celular, mexa ele meia hora por dia, somente aquilo que é necessário. Não fique com ele nas suas mãos, mas sim fuja. Se é um certo lugar, fuja também. Uma certa amizade, fuja desse pecado. Em Salmos 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, devemos estar diante do Senhor, lendo a sua palavra e escondendo a sua palavra nos nossos corações, para que assim nós não pequemos contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. É ler, meditar, esconder dentro do nosso coração, para que assim, naquele momento de tentação, o Espírito Santo traga a lembrança da palavra e nós assim conseguimos passar por aquele pecado. Quem preenche a mente com a palavra enfraquece os desejos carnais.
Então, quando nós nos deleitamos na palavra, esses desejos mundanos assim ficam mais fracos e assim nós conseguimos passar por eles. Meditação diária na Bíblia é uma arma poderosa contra a luxúria. Então, estar orando, vigiando e lendo a palavra do Senhor em todo o tempo. Em Mateus capítulo 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quando nós vigiamos e oramos, nós não entramos em tentação, porque aqui diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se estamos fielmente na batalha, diariamente, todo segundo, vigiando e orando, nós não vamos assim entrar em tentação. Mas quando entrarmos em tentação, fuja dela. Como José fez ali. A oração fortalece o espírito e enfraquece a carne. O jejum também é uma grande, assim, é uma grande ferramenta que nós colocamos diante do Senhor e assim enfraquecemos a nossa carne, enfraquecemos o nosso corpo, para que assim o espírito seja sujeito ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, o jejum disciplina seu corpo e mata desejos pecaminosos. Então, quando você assim se sentir tentado diante do Senhor, ali naquele momento coloque diante do Senhor um jejum. Vou começar a jejuar agora. Comece a jejuar, comece a orar, comece a vigiar, vai se deleitar na palavra, vai ler a palavra do Senhor e clamando sempre a Ele, Senhor, me liberte, Senhor, eu quero ser livre desse pecado. E o Senhor assim ouvirá a sua oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não nos conformarmos com esse pecado. Se naquele momento você caiu, vá diante do Senhor e continue. Não se conforme com esse pecado. Continue avançando, pedindo, colocando em prática tudo aquilo que nós já citamos aqui. Vigiar, orar, vigiar, jejum, ler a Bíblia, porque se você assim deixar essas coisas de lado, redes sociais, internet, lugares, pessoas que assim te atraem a esse pecado, você vai ter um tempo de sobra. E esse tempo não pode ficar vago. Você tem que colocar ele no Senhor. Você tem que colocar ele no Senhor. Você não pode deixar essas coisas de lado e ficar ali bobeando. Você tem que colocar as coisas do Senhor neste lugar, colocar o seu coração no Senhor. Que assim você vai ser preenchido pelo Senhor. Não tem outro caminho. O caminho é este, é Cristo Jesus. É você ir diante dele, colocar em prática oração, vigiar, ler a palavra, é isso. Não tem outro caminho para você ser liberto pelo Senhor. O caminho é esse. Sua mente precisa ser moldada pelo Espírito Santo, não pelo mundo. O que você consome diariamente influencia a sua vida espiritual. Então, ler a palavra, buscar assim as coisas do reino. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então aqui nós estarmos diante dos irmãos também, uns aos outros, ombrando uns aos outros. Quem anda com os cristãos que vivem em santidade tem mais força para vencer o pecado. Então o Senhor é grandioso
e Ele opera e Ele age dessa forma nas nossas vidas. Nos colocando assim no corpo de Cristo, nos colocando assim na igreja, e o Senhor, assim, estamos uns aos outros, junto, nos afiando, nos moldando, para assim parecermos a cada dia mais com Cristo. Isolamento facilita a queda, busque ajuda. Então, buscar estar sempre diante do Senhor. Irmão, estou passando por uma tentação aqui agora. Irmão, posso ir aí ou você vem aqui? Vamos estar orando juntos. É isso que o Senhor espera de nós. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito Santo de Deus. Se nós formos assim, nosso foco deve ser Cristo, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, esses pecados não irá nos assolar mais, porque nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Então esse deve ser o nosso foco, buscar como ser cheios do Espírito Santo de Deus, lendo, vigiando, orando, vigiando, lendo. O segredo para vencer a luxúria não é só lutar contra ela, mas ser cheios do Espírito Santo. Quem anda no Espírito mata os desejos da carne. Andar no Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é reconhecer o pecado. José sabia que a proposta era um pecado contra Deus e não tentou minimizar o erro. Assim cortou pela raiz. Discerniu o pecado. Então, se aquilo nos faz pecar, discerniu, lança fora. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30 também, que nós acabamos de ler. Corte as oportunidades para o pecado. José não ficou no ambiente de tentação. Quando a mulher de Potifar o agarrou, ele fugiu imediatamente, sem hesitar. Fuja. Encha sua mente com a palavra de Deus. O caráter de José mostra que ele vivia segundo os princípios de Deus, o que ajudou a resistir. Fortaleça sua vida de oração e jejum. Mesmo sendo escravo em um país pagão, José se manteve fiel a Deus. Sua comunhão com o Senhor o fortaleceu contra a tentação. Transforme sua mente. José não aceitou a mentalidade egípcia, que poderia justificar o adultério. Ele pensava como um servo de Deus. Tenha comunhão com os irmãos santos. José estava longe de sua família, mas sua fidelidade a Deus mostra que ele guardava os ensinamentos que aprendeu com seu pai Jacó. Ande no Espírito para vencer a carne. José não apenas evitou o pecado, mas viveu de forma íntegra e cheia de temor de Deus. Que o Senhor possa, assim, operar nas nossas vidas, assim a vontade dEle, nos encher de temor, para que assim nós não pequemos contra eles e nós sejamos verdadeiramente libertos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serás livres. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.